Uma semana de muito movimento no céu, mas com dois pontos fortes. O primeiro é o Júpiter voltando ao seu movimento natural no signo de Câncer. Aí sim ele ganha um impulso um pouco mais próspero e protetor. E também nós vamos ter Vênus chegando ao mesmo grau de Saturno, e que ela ingressou no signo de Áries, agora na sexta-feira anterior, dia 6. Então ela está se aproximando bem aqui de Saturno, já passa por esse turbilhão aí de Saturno logo nessa semana. Mas muitos aspectos, é uma semana bem recheada, vocês vão ver que tem bastante movimento no céu. É a semana que vai do dia 8 ao dia 14 de março, me acompanha aqui. Estamos finalizando nosso ano astrológico, dia 20, Sol ingressa no signo de Áries, e inicia um novo momento importante. Nós vamos ter uma lua nova um pouquinho antes do Sol ingressar no signo de Áries, que vai ter uma importância grande também para o reflexo do próximo período. Mas vamos falar dessa semana, lembrando que aqui é uma visão eletiva, essa é uma visão de clima, para você entender como o clima flui, os dias que são apropriados ou inapropriados para as suas iniciativas de assuntos importantes. Não é reflexão sobre o seu mapa natal, não é para comparar essas posições na carta natal, porque são trânsitos leves do dia a dia que não têm relevância na carta natal. Tá? Pelo menos no contexto da astrologia tradicional, tem outros recursos para trabalhar com o seu mapa natal, com o seu momento anual de revolução solar, que não são esses, certo? Bom, antes não esqueça de curtir o vídeo, hypar, deixar o seu comentário aqui, gente, eu agradeço bastante se você puder curtir o vídeo, me ajuda muito a divulgar o canal, e eu sei que tem muitas pessoas que vêm aqui assistir o vídeo e não curtem, porque o número de curtidas é sempre muito inferior ao número de pessoas que assistem o vídeo. Para você não é nada, mas para mim ajuda bastante na divulgação. E não tome espaço de ninguém, porque o YouTube é um espaço aqui aberto para todo mundo vir aqui colocar a sua opinião. Então tem espaço para todos. Se você puder curtir, te agradeço muito. Vou convidá-los também para a sessão de membros. Nós estamos falando nessa semana de astrologia mundial, fazendo como eu fiz na semana anterior, dando sequência a uma postagem que eu fiz no Instagram, para a gente aprofundar o tema. E nós estamos falando no nível estrela sobre técnicas de astrologia mundial e no nível planetas, trabalhando com uma visão do momento para o mundo global, não só para o Brasil, porque eu já fiz uma análise do ano de 2026 para o Brasil, aqui na sessão aberta, e agora nós vamos trabalhar com o contexto de uma visão maior para o mundo, mas lá nos membros, tá? Lá na seção Planetas, tá bom? E também convido vocês para os cursos da plataforma EAD aprenderastrologia.com.br. Lá tem curso de astrologia mundial, tem o primeiro curso, onde a gente faz uma visão geral das técnicas, e vamos ter depois o curso 2, que é aprofundamento, e vai entrar mais coisa. Aí tem estudo de clima, os fatores meteorológicos também, e aprofundamento nas técnicas das grandes conjunções, por exemplo, tem muita coisa ainda para a gente ver, mas já no primeiro curso, muitos assuntos também. Bom, vamos lá então, falar de semana do dia 8 ao dia 14. Bom, nós vamos iniciar a semana com a Lua em Escorpião, ela ingressa em Escorpião no dia 7, no começo do dia, na madrugada. E vamos iniciar o dia aqui calculando a carta para Brasília. Eu sempre abro a carta para Brasília porque dá uma visão, um contexto maior do céu do país, né? Até porque para trazer uma carta aqui a gente precisa de um local. Então eu já coloco esse local que é neutro e todos podem ter uma visão. E olha só, a lua aqui próxima do lote da fortuna, olha que triângulo muito bonito. Porque, gente, nós vamos iniciar o domingo com a lua em dois momentos bons. Na verdade, quando a gente pega um contexto do domingo todo como um clima, até o período ali, o meio do dia, nós vamos ter bastante facilidade. Então, fica muito apropriada para as iniciativas amanhã do domingo. Então, nós vemos aqui primeiro esse aspecto de trígono. Ele acontece 6h46, nós vamos perceber forte esse trígono já no sábado, tá? Porque o sábado também tá um dia agradável, como a gente viu na semana passada. A Lua passou por um aspecto com Marte, seguindo para um aspecto aqui de trígono com Júpiter, bem interessante, ele é muito profundo, tem uma tendência um pouco mais abstrata, processo criativo elevado. Como o Júpiter vai virar a direção no dia 11, já nessa semana, ele tá zero, gente, de velocidade muito, muito, muito lento, tá paradão. Então, um trígono é muito favorável. Ele não tá no ponto 100% da prosperidade, mas a natureza é muito fácil. Então, esse pensamento sobre facilidade
para as iniciativas, também a lua próxima do lote da fortuna acaba criando um momento favorável. Mas assim, o clima ele é agradável de maneira geral. Então nós vamos ter um domingo que começa bem, ele é bem agradável, ele é bem tranquilo, tem uma tendência calma pela fluência do céu, facilidade para relaxar, para atividades místicas, processo criativo, atividades que envolvam uma visão maior, assim, um pouco mais ampla. Mas não é um dia assim de muito movimento com a lua transitando Escorpião. Ainda mais que o Escorpião é um signo de meio de estação, então são signos fixos, eles têm uma tendência mais mantenedora. O domingo é um dia meio parado, assim, mas ele não tem uma fluência nervosa. Olha, então até o meio do dia ele tá legal. 6h46 foi o trígono de Lua com Júpiter, aí a Lua vai seguindo para o trígono agora com Mercúrio. Mercúrio em Peixes, olha, até que ele ganhou aqui uma forcinha, ele tá aqui naquele trechinho aqui, ó, esse trecho pequenininho que é o termo egípcio dele, ajuda um pouquinho. E a natureza também do aspecto é fácil. É um aspecto favorável de aprofundamento. Ele pode ser interessante se você estiver estudando alguma coisa assim de tema mais abstrato, não necessariamente só de tema místico, se for muito legal, mas se não for de tema místico, mas algum assunto que exige muito aprofundamento e tal, muitos detalhes, você vai sentir bastante facilidade. Bem interessante. Agora, o domingo tá com uma cara criativa total, vocês vão perceber bem esse processo criativo muito presente, sem muita velocidade, aprofundamento, capacidade de análise um pouco mais profunda, tá? Nesse tom aqui. Esse momento vai ser às 8h16 da manhã, então a gente pega essa virada. A virada do sábado para o domingo é bem relaxante, né? Se você tiver dificuldades para dormir, para relaxar, pode sentir um pouco mais de facilidade. Desde o sábado já vem com esse perfil que pode trazer um pouco mais de facilidade para aprofundar. Mas, gente, para o domingo todo, até a virada do sábado para domingo, se você tem atividades místicas, atividades interpretativas, vai sentindo bastante facilidade, porque o que mais esse perfil tem, ele não é vibrante para movimento, festa, animação, ele é fechado, mas esse perfil de água, esses trígonos de água, eles trazem muito essa facilidade abstrativa. Isso pode ser legal para as atividades que dependam tanto do aprofundamento como de interpretação. Vou dizer para vocês que não é um perfil excelente para atividades muito técnicas, assim, de um campo super prático, porque a tendência da água não é muito para a praticidade devido à umidade, né? Ela é meio misturada, tal. Não é tão interessante assim para atividades muito práticas, mas acaba sendo um dia de muita profundidade. A Lua vai seguir para o outro aspecto de trígono, que vai ser com o Sol, que está ali logo próximo, mas antes, enquanto a Lua estiver aumentando a influência do trígono, nós vamos ter Vênus chegando ao mesmo grau de Saturno. Não é bom nem para Vênus nem para Saturno. Aqui nós temos uma conjunção dos desesperados, né? Vênus no detrimento, Saturno na queda, não é muito legal. Então, eles estão bem fracos. E isso faz com que o domingo não seja um dia para você apostar, sabe, assim, alto, com dinheiro, por exemplo, aquisições, e ele acaba também atrapalhando um pouco, assim, no contexto da estética. Mas olha, como a Lua vem aumentando uma influência de trígono com o Sol, eu não vejo muito esse perfil como um perfil, assim, de insatisfação, que deixa o humor irritado ou nervoso, porque a sequência de aspectos da Lua, ao longo do domingo, principalmente até amanhã, é bem legal, então isso vai trazendo um clima um pouco mais calmo. Só que não dá para dizer aqui que Vênus com Saturno seja animada, festiva, e nem que seja um ponto bom para arriscar. Então, não arrisque na estética, pode ser em estética pensando na beleza física, mas a estética em atividades também, né? Atividades de embelezamento ou no sentido de curtição também, de eventos, festas, assim, também não é tão legal. E com dinheiro, né? Não preciso nem falar aqui, com dinheiro não é muito bom. Mas enquanto Vênus está chegando aqui ao grau de Saturno, a Lua está segurando a onda aqui com o Sol. Não que o Sol esteja muito forte, e nem a Lua, mas ainda vem, olha, carregando a influência aqui do trígono, do outro trígono também. Então, é um perfil de domingo com uma cara bem sensível, profunda, meio parada. E aí, então, a gente tem aqui exatamente às 12h41 esse trígono entre a Lua e o Sol.
Olha, eu vejo o domingo mesmo como um dia assim de nível criativo, de fertilidade, assim, de ideias muito elevado. Ele também vai pegar um pouco de campo místico, religioso e para atividades que envolvam campo beneficente, assuntos humanitários, ele pode ser interessante também. Pega um pouco desse perfil. No meio do caminho, essa conjunção Vênus com Saturno é um pouco chata, mas me parece muito, no clima geral, a Lua segurando bem a onda aqui, né? Então, ela vai amenizando um pouco mais. Agora, no domingo, 12h41, fecha o céu, encerra o movimento, baixa as portas, tá, gente? Porque depois disso, a Lua não tem novos aspectos. E como ela já passou por todos os aspectos que ela podia transitando em Escorpião, ela vai ficar vazia até 12h36 da segunda. Então, nós vamos pegar um bom período, quase um dia inteiro, né? Basicamente, 24 horas. Porque 12h41 é um trígono perfeito com o Sol. E aí, a Lua só ingressa em Sagitário 12h36 da segunda. Esse período todo é inadequado para as iniciativas, porque a Lua fica vaga, sem aspecto. Se mantém em Escorpião com um clima bem concentrado, bem fechado, não tem muita velocidade, não tem muito ânimo, muita vibração, mas assim, mantenha a sua rotina, só você não tentar ousar muito, aplicar muita movimentação. Nós vamos pegar no domingo uma proximidade também, novamente, do aspecto de Mercúrio com Júpiter. Aqui nem aparece ainda no domingo 12h41, mas conforme for chegando o período da tarde, a gente já vai perceber o que acumula mais característica da água ainda para o domingo. Então, domingo é um dia para viajar na maionese, gente, é um dia para você se desligar do plano prático. Se você tem alguma coisa marcada assim de temática mística, religiosa, algum evento, ou até se você quer ler temas, se você tem práticas dentro de casa, vai conseguir ir a fundo mesmo. É um dia com um perfil de sensibilidade muito elevada. O Mercúrio vai chegar a esse trígono perfeito com Júpiter na madrugada da segunda, 2h23. Então, por isso que o domingo à tarde vem aumentando bem essa influência. Olha, se não fosse essa conjunção chata aqui de Vênus com Saturno em Áries, todo domingo passaria livre, assim, com essa tendência agradável, assim. Mas nesse período, a Vênus vem em conjunção com Saturno ali durante o meio da manhã, meio assim, estraga um pouco o perfil para o campo da prosperidade envolvendo os temas de Vênus, né, essas questões do campo da diversão e tal. Mas, como eu falei para vocês, eu acredito que a Lua segure bem a onda porque a sequência é boa. Bom, então o que vai acontecer? No dia 9, quando for 2h23 na madrugada, o Mercúrio chega ao trígono com Júpiter e a Lua vem fora de curso, mas ela vem carregando ainda os trígonos. A gente pega aqui o momento exato do trígono Mercúrio e Júpiter e a Lua carregando a influência dos dois trígonos. Viramos de domingo para segunda com um perfil ainda muito criativo, místico, tendência profunda, característica de alto nível de sensibilidade, só que para o sentido eletivo, iniciativas, não é bom porque a Lua não tem novos aspectos, ela está se afastando desses aspectos, mas vaga, né? O passo seguinte dela é o ingresso em Sagitário, mas no clima geral é muito relaxante e vem ainda, se você estiver na madrugada da segunda estudando, trabalhando, em qualquer atividade, tem esse perfil muito de sensibilidade, de interpretação, de característica de abstração também, super forte. Pode ser um dia até para você lidar com esses assuntos incomuns, né? Vamos pensar assim também, não só de campo místico, mas é uma tendência bem diferente assim no ar. Vai um pouco para esse campo experimental nesse sentido. Não é uma tendência assim de grandes oportunidades, de ousadias, porque não tem a vibração. Ele está completamente água aqui no domingo e segunda. Mas quando for 12h36, como eu falei para vocês, a Lua ingressa em Sagitário. E aí muda o clima, porque o Sagitário é um signo do fogo e traz vibração, traz bastante vibração. Quando a Lua ingressar em Sagitário, nessa vibração, ela já vem melhorando o ritmo, tanto é veloz, do meio da manhã, do meio do dia, da segunda-feira, a gente já percebe uma mudança de clima,
E a Lua vem, olha, já aplicando o trígono com Saturno primeiro e depois com Vênus. A sequência de aspectos da Lua é boa e isso vai fazendo com que, então, do meio do dia da segunda já fique interessante para as iniciativas e também no sentido do movimento. Se a gente vem de um domingo relaxante, meio paradão e tal, a gente pega meio do dia da segunda já ampliando, assim, subindo em energia. E aí a Lua vai chegar a um aspecto de trígono com Saturno. Não que ajude muito nem Saturno e nem a Lua, mas é um trígono e é um trígono do fogo. Então, mesmo que o Saturno não tenha uma característica de velocidade e de energia, só pelo fato de ser um trígono do fogo, já tem uma indicação favorável para as iniciativas e de manutenção. Olha, a gente tem um perfil aqui em que a secura, né, que é presente no fogo, mantém o passo firme. Então, para objetivos de longo prazo, pode ser muito interessante. Aqui a gente vai ter, assim, aquele clima que tanto a iniciativa é boa, porque a fluência do fogo é dinâmica, como levar adiante também essa característica de retidão, ficar presente. Saturno é um pouco mais lento, então ele mantém o passo, vocês vão sentir facilidade. Esse trígono será às 18h15, então desde as 12h36, quando a Lua ingressar em Sagitário, a tarde toda da segunda vem com essa tendência. E aí depois continua até as 21h34, que é quando a Lua chega ao aspecto fácil agora com Vênus. Olha que interessante que ficou essa mistura desses triângulos, ficou bem interessante. Mas aqui é um triângulo que envolve o ascendente. Bom, a Lua vai chegar a esse aspecto agora fácil com Vênus. Vênus não está muito forte, mas a dinâmica do fogo mantém um ritmo um pouco mais vibrante, rápido também. Então, do meio do dia, da segunda em diante, uma tendência mais veloz no clima. Fica um pouco mais interessante para o mundo feminino, fica mais vibrante para a movimentação, até atividades que envolvam diversão e entretenimento também. É um clima meio de novidade, ele é bem despojado e tem uma tendência muito descontraída, vocês vão perceber isso no ar. Vai ser percebido bem à noite, né? Desde o início da noite, 12h15, até as 21h34. Dá para aproveitar até para o campo financeiro com uma ou outra tentativa um pouquinho mais ousada. Se você tiver planos ou investimentos, aquisições, seja o que for que envolva a parte monetária, pode até aproveitar um pouquinho aqui, né? Esse impulso vibrante do fogo. E aí, gente, depois muda o clima. A terça-feira ela já não vem com muita facilidade para as iniciativas. A Lua vai ter uma sequência de 2 quadraturas, aspectos difíceis. Até as 21h34 da segunda, bom, depois muda o clima e a Lua vai se aproximando da quadratura Marte. Marte está no signo de Peixes, já não está naquela aquela característica rebelde, ali como estava em Aquário, só que em Peixes, Marte como emprego de ação e energia, ele fica um pouco perdido, é um signo de fim de estação, não é tão bom. Agora, o mais adverso, assim, é que é a casa de Júpiter, e Júpiter é um benéfico, Júpiter está bem lento, e aqui a gente tem um pouco de distorção para os temas que envolvem o campo de justiça, o senso de justiça, os assuntos beneficentes. Isso tudo acaba indo para um campo de distorção. Por isso que esse período ele é muito inadequado para as iniciativas, até pensando em fatores de prosperidade. Não é bom arriscar, e como ele vai ser perfeito 00h37 da terça, então é a virada da segunda para a terça que acaba se tornando inadequada para tentativas. Olha, eu digo para vocês tentativas em qualquer assunto. Não é bom arriscar. E ele é um pouco confuso. Então, para iniciativas não ficar interessante, porque às vezes a dificuldade em manter o passo também naquilo que se propõe realizar não é muito presente no clima geral. Não é bom para iniciar nada nesse campo. Mas depois ainda continua com um clima um pouco adverso, porque a Lua terá a quadratura Mercúrio, 15h59. E olha, essa quadratura ela é mais confusa de maneira geral. Confusão em geral no clima, no trânsito geral dos assuntos, com comunicação, é propensa a problemas técnicos, então não é um dia bom para fazer atividades como reparos, consertos. É uma indicação assim bem provável de problemas e que pode envolver esse campo de informática, então pode pegar desde sinais, falta de sinais, problemas mesmo.
E se você tiver que lidar com assuntos de comunicação geral, seja de um para um, conversando com alguém diretamente, ou com um grande público, ou postando coisas em redes, atenção, não ouse muito, vai por caminhos que você tem domínio. Não tente nada muito diferente, não tem uma substância que te ajuda muito. Agora, em termos de conversas próximas, são mal entendidos. A gente tem uma tendência bem confusa, bem atrapalhada, completamente assim, indicativa de mal entendidos. Então, atenção. Se você tiver que lidar com assuntos muito burocráticos, vai pegar toda a manhã da terça até o meio da tarde. Se programa antes, tá? Vamos supor que você tenha que ir a algum lugar e levar uma certa quantidade de documentos. Se programa antes, aproveita a segunda para organizar, que vai estar com clima bom. Não deixa para a última hora, isso fica bem inapropriado para esse tipo de questão que envolve documentos, essas coisas. O trânsito nas ruas também um pouco confuso. Bom, e isso vai ser às 15h59, e para a terça é um movimento final. Daí, a Lua vai ter o aspecto de quadratura com o Sol para marcar a fase minguante, mas isso vai acontecer na quarta-feira. Mas também não ajuda muito, porque a Lua vem da sequência de quadratura Marte, quadratura Mercúrio. Então, desde o meio da tarde da terça e até o início da manhã da quarta, ela vem aumentando a influência da quadratura ao Sol. E esse nível de confusão que eu falei para vocês, ele vai ficar presente nessa terça e ainda na quarta pela manhã, tá? Então, evitem atividades que você tenha que se expor muito, ou se não tiver como desmarcar e tal, já se prepara antes. Deixa tudo em ordem, se proteja, né, desse climão assim, né, porque é um clima mais de mal entendido, mas às vezes um mal entendido causa tantos problemas depois, é legal evitar. Mas na quarta-feira, antes da Lua chegar à quadratura ao Sol, nós vamos ter o Júpiter virando a direção. Olha, ele fica lento, 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 tá? É zero de velocidade. O que faz com que a quarta-feira ainda não seja muito adequada para os assuntos de Júpiter, porque ele vai ficar paradão. E como o Júpiter não tem uma velocidade, um passo diário muito rápido, ele é um planeta lento. Ele ainda demora alguns dias para alcançar a velocidade média. Então, isso faz com que toda quarta-feira ele fique estacionado. Não é igual o Mercúrio, que se movimenta rápido, então ele vira a direção e rapidinho ele já chega à velocidade média. Júpiter não, ele é bem lento, ele vai bem devagar, certo? Bom, e eu já venho falando para vocês já há alguns dias dessa baixa da velocidade de Júpiter, e nessa semana ele vem todo lento. Ele faz a virada, estaciona, então depois desse momento ele volta à direção normal, mas muito devagarinho, certo? Então isso vai acontecer 00h30 do dia 11, quarta-feira, e depois dessa virada de Júpiter, aí quando ele vai alcançar a velocidade média dele, ele vai ficar excelente, né? Porque ele vai estar exaltado, no movimento direto, aí sim. Então, depois que o Júpiter volta ao movimento direto, é que nós vamos ter a quadratura de Lua com Sol, marcando a fase minguante. Esse período de fase minguante ele não é adequado por si só para as iniciativas, mas assim, quando a gente fala de iniciativas, nem sempre é o início do início geral de tudo. Às vezes você está em meio a um processo, resolvendo alguma questão e precisa tomar uma iniciativa. E assim, no meio dos assuntos, a fase minguante para finalizar, concretizar, né, dar o passo final nas coisas até adequada, mas o dia exato, o momento exato, principalmente não muito, porque é um ângulo difícil entre os luminares. E não é bom quando os luminares estão em conflito. É um momento crítico, né? Esse momento crítico, inclusive, é utilizado até na astrologia médica. Esses encontros dos aspectos difíceis dos luminares são os pontos críticos de virada das doenças. Então, no clima geral, eles não são assim excelentes para as iniciativas. E além disso, quando a gente mede as forças dos planetas, nem a Lua em Sagitário tem força e nem o Sol em Peixes tem força. Então, a natureza do aspecto é difícil e eles estão fracos. E o que pede atenção
nesse início da manhã da quarta. Agora, gente, na quarta-feira é isso, 6h38 acaba o movimento no céu e não vamos ter novos aspectos, e a Lua vai ficar fora de curso desde as 6h38 até 1h07 na madrugada da quinta-feira, que é quando ela ingressa em Capricórnio. Então, novamente, um longo período com a Lua fora de curso, quase um dia de novo, quase um dia inteiro. Nós vamos pegar um período muito longo, que faz com que a quarta-feira se torne um dia inadequado para as iniciativas de qualquer maneira. Tanto pelo fato da Lua vir para a quadratura com o Sol, estando os dois muito fracos, como em seguida não ter um novo aspecto. Mas como a Lua vai passar a quarta toda ainda em Sagitário, o ritmo das coisas ele é dinâmico, ele é bem acelerado. Então não é um dia parado, né? Ele só não é adequado para iniciativas, mas tem uma vibração no clima. E aí, quando for 1h07 da quinta, a Lua ingressa em Capricórnio, não é um ponto muito forte. Ela começa com algum estresse de aspectos difíceis que ela vai ter aqui, mas depois ela vai ficando com um campo bem melhor de alguns pontos favoráveis. O clima da Lua em Capricórnio não é agitado, veloz, mas as coisas andam. Ele é um signo de início de estação, então as coisas fluem e tem bastante retidão também. Já não tem aquele clima oscilante, instável, não. A quadratura é um aspecto difícil, só que a Lua está em Capricórnio, que é a casa de Saturno. E como o Saturno está muito fraco aqui no signo de Áries, isso nem é plenamente ruim, porque ele ganha um pouquinho de força. Mas é como eu sempre falo para vocês, a quadratura é um aspecto difícil, então ela significa problema, significa dificuldades. E a gente pode encontrar soluções para as coisas, mas vai arrastar um pouquinho de problema antes de chegar à solução. Por isso, sim, eu não recomendo para iniciativas, mesmo ajudando um pouco aqui o Saturno, mas pela natureza do aspecto e pelo que vem a seguir, que ainda é um outro aspecto difícil, porque aí a Lua vai ter agora a quadratura a Vênus. Não é tão pesada, a Vênus é um planeta mais fácil, mesmo não estando muito forte, pelo menos ela está ganhando uma forcinha aqui do termo, mas não é um momento para ousar. Agora, essa quadratura de Lua-Saturno, esse período em que a Lua vem na quadratura com Saturno e na quadratura com Vênus, vai pegar toda a madrugada da quinta e vai pegar toda a madrugada da quinta, amanhã e até o final da tarde, gente, porque a quadratura exata Lua-Vênus é às 16h59. Então, a quinta-feira tem um clima um pouco insatisfeito. É um dia meio chato, tá? Ele até que assim, para a realização cotidiana não desvia muito, mas não é um nível de muita satisfação. O que eu penso, como é uma sequência de aspectos difíceis, é para você não abusar da sorte. Se você tiver que lidar com assuntos que representem algum nível de ousadia, de risco, tenha cautela, porque isso tem uma propensão a dar errado e gerar problemas e insatisfações globais. Para o mundo feminino não é bom, para o campo criativo, para dinheiro não é bom também. E no clima geral, ele acaba elevando bastante a insatisfação também. Então, um dia meio chato. E a quadratura Lua-Vênus vai ser às 16h59. Depois melhora um pouquinho, porque aí a Lua vem para um aspecto bom com Marte, que olha, dá um super gás aqui para Marte. A Lua está em Capricórnio, que é um ponto onde Marte se beneficia super. É exaltação de Marte. Marte não está assim tão fraco aqui no signo de Peixes. No mesmo grau do nó do norte, então ele ganha um impulso mais forte ainda, ele fortalece. E nessa triplicidade aqui da água, Marte tem um pouquinho de força mais à noite, mas ele não, pelo menos ele não está assim perdidão. Mas aqui, quando a Lua chega a esse aspecto que é leve, mas é um aspecto muito bom, ele ganha uma super força. Então, esse período que vai desde as 16h59, ali, a viradinha finalzinha da tarde, ele tem um gás, assim, produtivo, ele tem uma força grande, uma presença marcante, que se você tiver que realizar atividades, assim, ou de muito esforço, ou atividades de reparo, conserto, coisas muito práticas, técnicas, é bastante interessante. Ele traz uma certa vibração, ele concentra um pouco mais, assim, traz Marte para um campo um pouco mais prático, o que facilita lidar com o mundo prático mesmo, de uma forma mais pontual. Bem interessante. 17h15 da quinta, e depois desse momento, a Lua não vai ter novos aspectos na quinta, mas ela vai seguindo para um outro aspecto muito fácil com Mercúrio. Como o Mercúrio não está assim muito forte, né? Ele está bem fraco ali no signo de Peixes.
talvez a gente nem perceba tanto a fluência desse aspecto, porque o sextil é leve. Aqui não tem benefício nem tanto para a Lua, nem tanto para Mercúrio. Não é um aspecto que talvez a gente perceba muito. E como esses astros são os indicadores das coisas do dia a dia, é no nível muito, muito básico mesmo, que talvez a gente sinta um pouquinho mais de praticidade, de facilidade em levar as coisas de alguma forma. Olha, eu acredito que ela seja uma influência de simplicidade, coisa comum. Não dá para esperar nada muito grande desse perfil. Bom, e desse momento, meia-noite, 7, até o início da manhã, aí a Lua vai pegar um aspecto de oposição aqui, olha, a Lua em Capricórnio e Júpiter no signo de Câncer. E olha, esse perfil ele pega um momento meio esquentado, porque olha como que está aqui. Marte está junto do nó do norte, por isso está em oposição ao nó do sul. Então, tanto a Lua aqui está na oposição com Júpiter como Marte nessa configuração, ele tende a ser um momento mais estridente. Para a iniciativa não dá nem para falar que tem alguma coisa de boa aqui, gente. Evitem, olha esse X aqui que ficou no meio. Não é bom, principalmente nos assuntos que envolvam investimentos ou grandes tentativas. Lembra que eu falei que o Júpiter virou a direção 2 dias antes? Foi na terça-feira, foi na quarta-feira, dia 11. Então, aqui na sexta-feira, ele tá ainda super lento. Não dá para abusar da sorte. E também, assim, a Lua está no ponto onde o Júpiter tem aqui um prejuízo, que a gente chama de queda. E os assuntos que envolvem, então, o tema do dinheiro, prosperidade geral, campo místico, assuntos beneficentes, mundo aéreo, o mundo naval, né, o mundo marítimo, não é bom, mas eu penso que pode ter algum clima um pouco mais tenso devido ao Marte estar junto dos nodos, né, conjunção com o nó do norte, oposição ao nó do sul. Então, esse perfil de sexta não tá muito legal na madrugada. Pode ser que quando a gente acorde na sexta-feira tenha alguma notícia mais estranha. E para o mundo jurídico também, né? Não pense só em guerra, conflitos, mas como no país também tem muitos assuntos envolvendo essa ambientação jurídica no momento, pode ter algum tipo de reviravolta, alguma coisa meio maluca aí. Então, no clima geral, a gente pega isso. Para iniciativas não é bom, são aspectos difíceis, não dá para falar nada de bom. Depois melhora um pouco, gente, desde as 7h10 e até as 23h41 da sexta-feira, porque nós vamos ter um aspecto muito, muito leve entre a Lua e o Sol. E olha, é aspecto leve mesmo. Então, aí a sexta-feira já vem com um clima mais de calmaria. A gente pega uma coisa meio tumultuada durante a madrugada, mas depois ela vem para um perfil um pouquinho mais de calmaria. Daí pode ser uma sexta-feira mais comum. Isso que a gente tem presente. Como o sextil vai ser 23h41, basicamente no final do dia, então conforme as horas passam, a gente vai sentindo um pouco mais. O sextil é um aspecto bom, dá até para tentar alguma coisa no sentido de iniciativas, né? Não é um aspecto ruim. Ele ajuda a manter um clima mais comum, não é um ponto adverso, não. E também, olha, nós já temos Marte cada vez mais se aproximando aqui do trígono com Júpiter. E para Júpiter, isso é bom, para Marte nem tanto, mas para Júpiter é muito bom, porque o Marte está aqui no ponto onde o Júpiter tem força e ele próprio já está num signo bom, está ganhando velocidade. Então, nós vamos ter aí também alguns pontos um pouco mais fáceis aí nos dias a seguir. Bom, depois que a Lua passa por esse sextil, 23h41 da sexta, ela fica fora de curso até o meio do sábado, até o meio do dia. Ela vai ingressar no signo de Aquário 12h13 no sábado. E aí isso faz com que, então, a madrugada do sábado e a manhã toda do sábado não seja interessante para as iniciativas. Mas como a Lua estará em Capricórnio, a manhã do sábado é bastante prática, ela é bem comum. Para essas coisas de organização cotidiana, vocês vão sentir bastante facilidade. E aí, quando a Lua ingressa em Aquário, ela acrescenta mais velocidade. Aquário é signo do ar. Mas também não tem muita força aqui em Aquário. Só que sai de um campo um pouco mais prático, vai para um campo um pouco mais amplo, assim. E olha, já dá para ver aqui que quando a Lua ingressa em Aquário, ela já vem se aproximando de um aspecto bom a Saturno. E, tradicionalmente, o Aquário é casa de Saturno. Então, mesmo que a gente saia de um campo mais prático e entre num campo mais mental, esse aspecto é favorável. Ele desloca um pouco o tema, né? Sai de tema prático, técnico, para alguma coisa envolvendo o campo maior. Pode ser indicação, às vezes, de temas do mundo, assim, voltado muito para opiniões, ideias. Às vezes pode ser algum tipo de assunto que todo mundo esteja falando ao mesmo tempo.
Mas assim, para você em nível prático, então desde as 12h13 e até as 18h47, que é o momento perfeito desse aspecto, pode ser interessante para estudos maiores. Não é muito para aprofundamento, como a gente viu no domingo, que tem aquele perfil místico concentrado. Não é nesse sentido de temática mística, aprofundamento e detalhes, porque o aquário é um signo generalista, então ele é mais amplo. Mas é bom assim para assuntos ligados à tecnologia, por exemplo, pode ser bem legal, temas científicos, ou mesmo conversas que você pode ter com as pessoas no entorno que sejam um pouco mais amplas. Se você tiver que lidar com algum assunto de tecnologia, pode ser interessante. Até assim, pode ser adquirir um aparelho tecnológico, como pode ser lidar aí no seu dia a dia com algum assunto tecnológico também, de outro, não seja exatamente aquisição. Mas o sextil é um aspecto fácil, ele é tranquilo, ele não é uma indicação potente, mas vai ficando um clima vibrante, assim, ele tem movimento, devido à Lua estar no signo com calor, então ele tem movimento e ele tem, me parece assim, uma característica teórica, assim, sabe? Ele é bom, ele é tecnológico, científico, interessante. Esse aspecto vai ser às 18h47 do sábado, e no sábado é o último aspecto que nós vamos ter. Mas depois a Lua vai ter um aspecto bom com Vênus também, que está um pouco mais à frente. Aí vai ser no domingo, dia 15. E aí nós vamos ter o Mercúrio também chegando, voltando aqui para o mesmo grau de Marte no dia 15 também. Então, dia 15 ele começa com uma fluência da conjunção Mercúrio-Marte um pouco atrapalhadão ali em Peixes, né? Mas vai ganhando um pouco mais de ânimo devido ao aspecto aqui de Lua com Vênus, tá bom? E assim a gente encerra a semana. Vocês viram quanta coisa que tem nessa semana? Olha, é uma semana muito recheada de movimento, mas a gente pega períodos ainda muito longos, sem aspecto, deu para perceber, com momentos muito bons e outros que a gente vai precisar ter atenção. Mas me acompanhe aqui diariamente, porque eu vou reforçando a ideia dos dias e dá para você se programar muito bem, tá bom? E também convido vocês aqui para me acompanhar lá no Instagram, ver o que está acontecendo por lá também, que eu posto aí algumas coisas diferentes. E deixo aqui uma ótima semana para vocês, programem bem para terem bons resultados. Então, ótimo final de semana, até segunda, até mais.